da igreja. Eu peço gentilmente que a gente participe deste projeto, que é muito importante para o desenvolvimento, crescimento da nossa área missionária aqui da igreja. Nós sabemos que é muito difícil o trabalho missionário num bairro como o nosso aqui, nessa região, é meio complicado, né? Nós temos várias igrejas aqui, então acaba sufocando um pouco o trabalho missionário, mas nós temos muitas pessoas, nós vimos aqui no telão, muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e se a gente conseguir, pelo menos aí, um número suficiente, atender todas essas pessoas, boa parte delas, melhor dizendo, eu creio que a igreja vai crescer muito com isso. A gente vai estar exercendo os nossos dons. Além de exercer os nossos dons, nós vamos nos envolver para aquilo pelo qual nós aqui estamos, né? A igreja é a casa da pregação, então convido a todos, por gentileza, que participem desta missão, desta área missionária, tá bom? Que Deus abençoe a todos, agradecemos à equipe da área missionária da nossa igreja. Nós vamos, neste momento, meditar nas palavras do Senhor, e nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Aí eu vou pedir o seguinte: a pesquisa deixa para preencher um pouco mais tarde, porque agora vamos prestar atenção nas Santas Escrituras, tá? Aí depois se preenche, eu não sei com que eles combinaram, vai entregar no final, é isso? Para entregar no final? Então, mais tarde vocês preenchem, nem que fica aqui 2 minutinhos a mais após terminar o sermão, preenche e entrega lá no final, tá? Para a gente se concentrar na palavra do Senhor. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 32, por gentileza, e nós leremos do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, diz a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um dos temas mais importantes das relações humanas, da vida humana, que é a culpa. Nós vamos tratar sobre esse tema. E a grande verdade é que a Bíblia nos fala que a culpa, ela nos adoece fisicamente, nos adoece espiritualmente, nos adoece emocionalmente. Isso a Bíblia nos diz. Ela trata da gente de uma forma prisioneira, a ponto de destruir vidas humanas. É o processo da culpa. E nós temos muitas pessoas, e eu posso dizer isso com certeza, com exatidão. Nós temos muitas pessoas dentro do ambiente da igreja que carregam culpas há 10, 15, 20, 30, 50 anos, e aí vai. Muitas pessoas que não conseguiram desvencilhar da culpa, não conseguiram, ainda tratam o passado como se fosse o presente, e estão aprisionadas naquilo e destruindo-se emocionalmente. Esta é uma realidade humana, e eu já percebi isso em vários ambientes religiosos, E existe uma realidade também, que é duro dizer isso para nós, porque aqui nós estamos, mas é uma realidade
importante. Nas igrejas nós encontramos o maior nível de pessoas que somatizaram problemas anteriores, problemas do passado, e não vivem bem. É onde você encontra todo tipo de pessoas com problemas emocionais, nós encontramos na igreja. Todo tipo. Porque não conseguiram resolver, quando a igreja deveria ser o ambiente para que os problemas passados não fossem mais alimentados, para que vivessem assim as pessoas livremente da culpa, do medo, do receio. E esta é uma realidade. E o salmista, ele vem tratando sobre esse tema aqui. E não é qualquer salmista que está tratando a respeito desse tema. É Davi. Davi, com certeza, é possível que você passe a vida inteira e você não se torne tão mal quanto Davi foi mal. Davi foi um assassino, um sanguinário. Davi, ele cometeu adultério, planejou a morte de pessoas. Davi destruiu a sua família, arrebentou, levou um filho à morte. E era um homem que tinha a mão suja de sangue. Davi cometeu absurdos diante de Deus e diante do seu reino. Porém, aqui nós vemos um salmista, um homem que está buscando o perdão e a resolução da sua dificuldade e do seu problema. E aqui nesse texto ele vem falando justamente sobre isso, sobre a culpa. Ele está dizendo aqui para nós que poucos sentimentos são tão devastadores quanto a culpa. Poucos sentimentos são tão devastadores quanto a culpa. E por que ele diz isso? Porque a culpa, ela é invisível. Você olha as pessoas aqui na igreja, e não é só aqui, em todo lugar. Você olha as pessoas na igreja, você não sabe se elas sentem ou não culpas. Elas trabalham pelas aparências. Só que Deus, ele não trata de personagens. Deus, ele trata de pessoas reais. E a gente tenta administrar os personagens da nossa vida. E a culpa, ela é invisível. A gente não enxerga pessoas que se sentem culpadas. Nós escondemos a culpa muito bem escondida. Ninguém chega aqui se apresentando culpado ou se apresentando mal por se sentir culpado ou culpada. A culpa, ela pesa mais do que uma montanha. Ela destrói vidas, destrói relacionamentos, ela destrói famílias, filhos, destrói casamentos, destrói vida espiritual. Ela pesa mais do que uma montanha. A culpa, a palavra de Deus nos diz aqui no texto que nós lemos, ela quebra os ossos, ela destrói fisicamente. E não só isso, diz a Bíblia que ela envelhece a alma. Envelhece a alma. Gente que se sente culpada é gente que tem lá 40 anos de idade e está com cara de 60. Porque ela destrói a fisionomia da pessoa, a beleza da pessoa. Ela arrebenta com o ser humano. E por que isso? Porque a culpa, ela traz insônia. A culpa, ela tira o sono das pessoas. É normal você ter insônia, às vezes eu tenho insônia. Agora, o normal é a gente ficar, não é normal a gente ficar muito tempo vivendo com insônia. E muitos que vivem com insônia, vivem por causa da culpa que carregam. Não conseguem dormir. E aí ela envelhece a alma. As pessoas com belezas extraordinárias não conseguem mais sorrir. Pessoas com belezas essenciais da vida não conseguem viver com alegria. Vivem carrancudas, vivem para baixo, vivem olhando para si como se o mundo girasse em torno dela. Essa é uma realidade humana. A culpa, ela esconde o sorriso, como eu disse, ela rouba o sono. As pessoas vivem acreditando que Deus
não apenas tolera por causa da culpa, mas Deus não ama mais. Pessoas que se sentem culpadas têm esse sentimento espiritual do tipo: Deus não me ama, Deus não me quer mais, olha como está a minha vida, estou vivendo momentos difíceis, tem gente vivendo melhor do que eu, fulano vive sorrindo, o outro vive carrancudo, e eu aqui desse jeito também. E aí a pessoa se sente muito mal, porque a culpa, ela rouba a beleza que você tem, ela destrói a beleza que você tem. E muitos confundem, por incrível que pareça, a culpa com santidade. A pessoa se sente culpada, ela se sente mal constantemente por causa de alguma coisa que ela carrega. Ela diz assim: isso é sinal de arrependimento, e não é sinal de arrependimento. Sentir-se mal não é sinal de arrependimento. Sentir-se culpado não é sinal de arrependimento. A culpa, ela não é santidade, e a gente não deve confundir a culpa com santidade. E por quê? Porque arrependimento aproxima você de Deus. A culpa, ela afasta você de Deus. Ela destrói o seu relacionamento, não somente seu relacionamento horizontal, mas ela destrói seu relacionamento vertical. Ela destrói seu relacionamento com pessoas, e ela destrói seu relacionamento com Deus. Ela destrói seu relacionamento a nível imanente, mas ela destrói também seu relacionamento a nível transcendente. A culpa, ela vem para arrebentar. E Davi, ele conhecia muito bem e profundamente esse caminho. Porque quem está escrevendo aqui não é um homem que vivia uma experiência maravilhosa. Não é um homem que vivia uma experiência de alegria. Era um homem que vivia uma experiência triste na vida. E Davi, ele chegou a nos informar nas Santas Escrituras que ele teve insônia, precisava de gente para fazer dormir. Davi chegou a informar nas Santas Escrituras que ele teve dores internas que não foram resolvidas, tudo por causa da culpa. Ela acaba com a vida das pessoas. E aqui, esse texto nos revela muito mais sobre alguém que nos perdoa, que é Deus, perdoa a culpa, nos liberta, do que alguém que se sente culpado. E hoje, pela manhã, eu quero detalhar com vocês esse texto, estudar com vocês nesta manhã esse texto, mostrando 3 pontos aqui que Davi nos levanta. Primeiro, ele fala sobre a culpa escondida. As pessoas que escondem a culpa são pessoas, ele diz, que ficam aprisionadas para o resto da vida, se tornam destruídas para o resto da vida. Depois, no meio do texto, Davi, ele vem tratar sobre a culpa que é confessada. E confessada a quem? Confessada a Deus. Culpa não se confessa a pessoas. Eu, no meu ministério, conheço muitas pessoas que tiveram a vida exposta porque confiaram no outro. Você não confessa a culpa, e aqui é um conselho pastoral, se você quiser confessar para qualquer outro, você confessa, é problema seu, não é verdade? Mas eu estou dando um conselho pastoral: jamais confesse uma culpa que você tem ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais, aos amigos, ao pastor, ao padre, seja quem for. Confesse a Deus, é a Ele que você tem que ir. E Davi demonstra isso. E Davi, ele fala o seguinte: no recôndito, ele disse, lá em Salmo 51, no recôndito me fez conhecer a sabedoria. O que é o recôndito? É lá o quarto dele. Ele se ajoelhou e Deus fez ele conhecer a sabedoria, de tal maneira que ele falou: é justo quando falas e puro quando julgas. Em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi resolve o problema do pecado
com Deus. Jamais resolva o problema do seu pecado com pessoas. Se você quer que a sua vida não seja exposta, resolva só com o Senhor. Já vi casamentos destruídos porque fulano confessou a amigo, daqui a pouco a igreja toda estava sabendo. Beltrano confessou ao amigo, daqui a pouco todo mundo estava sabendo. Resolva com Deus. Não interessa a ninguém a sua vida espiritual. A sua vida espiritual você trata com Deus. Com Deus, aprenda isso. Isso eu ensino na minha casa para os meus filhos. Eu falo, você sente culpado, vai lá no teu quarto, confessa a Deus. Porque se você confessar a mim, eu vou ficar muito chateado. Eu não quero ficar chateado. Então vai, confesse a Deus. Converse com o seu Senhor. Este é o caminho para você se livrar, ser liberto da culpa. E Davi, ele trata disto. Aí a terceira parte, Davi, ele fala sobre a culpa quando é removida. Ele diz o seguinte, que a cruz de Cristo, ela não somente trouxe o perdão a você. A cruz de Cristo, ela também removeu a culpa. A mesma cruz que traz o perdão, é a mesma cruz que remove a culpa. Aí tem gente que diz o seguinte, Deus te perdoa, mas ele não se sente perdoado. Tem gente que diz assim, Deus me perdoou, mas ele se sente culpado. Como pode uma pessoa que diz que foi perdoada pelo Senhor, ou que diz que o outro foi perdoado, se sentir culpado ou não perdoado? Uma vez que o Senhor perdoou, a sua culpa ela foi removida. Você não tem que se matar, se acabar, se destruir por causa da culpa. E eu quero então apresentar essas 3 experiências de Davi aqui no texto bíblico, para a gente meditar nestas palavras. A primeira experiência de Davi, o primeiro ponto que Davi trata aqui, está no verso 3. Olha o que diz o verso 3: enquanto calei os meus pecados, ele diz, envelheceram os meus ossos. Davi, ele está nos dizendo que a culpa escondida destrói a vida por dentro. A culpa escondida acaba com a sua vida. Agora observe o texto bíblico, Davi, ele não está escondendo o seu pecado. Ele não está escondendo o seu erro. Davi, ele estava tentando administrar a culpa de maneira sozinho. Esse foi o seu maior erro, tentar administrar a culpa, tentar administrar o pecado de maneira sozinho, sem a ajuda de Deus. Davi está nos mostrando aqui que o silêncio, quando nós nos sentimos culpados, o silêncio nunca cura aquilo que Deus quer trazer luz para a nossa vida. Nunca cura. Não adianta você se silenciar quando você se sente culpado. Vá e converse com o seu Senhor, converse com o seu Deus. E Deus fará maravilhas na sua vida. Confesse o seu pecado ao seu Deus, e Deus fará justiça na sua vida. Davi está nos mostrando que o silêncio nunca cura o ser humano. É por isso que existem tantas pessoas na igreja que cantam, que pregam, que louvam, que vêm aqui para adorar a Deus, mas aqui entram culpadas e saem culpadas. Igreja é casa do pão, é casa do faminto. Igreja, você tem que entrar com fome e sair saciado. Igreja, você tem que entrar com dor e sair curado. Igreja, você tem que entrar com culpa e sair liberto dela. Você não pode entrar numa igreja e sair do mesmo jeito pelo qual você entrou. Você entra numa igreja e você ali precisa ser liberto de todo tipo de cura, de todo tipo de culpa, porque o silêncio, ele não cura a culpa. Ele não cura, não adianta você tentar esconder a culpa. E sabe o que acontece? É o seguinte, quando você se silencia, quando você tenta esconder a culpa,
você não resolve o problema que ficou. O passado é o que leva a pessoa à depressão. Problemas mal resolvidos do passado levam a pessoa à depressão. A pessoa se torna escrava de algo que já não existe mais. A pessoa se torna escrava daquilo que não é mais real na sua vida. E ela fica somatizando problemas. Ela fica somatizando aquilo que não existe mais. E ela carrega aquilo por 10, 15, 20, 30 anos e não se resolve. Eu, quando fui pastor, numa região de São Paulo, na região de Osasco, eu me lembro que uma vez chegou uma senhora na igreja, ela deveria ter assim os seus 70, 75 anos, e ela falou assim: pastor, eu preciso conversar contigo depois do culto, o senhor tem um tempo para mim? Eu falei: tem, claro. Aí terminou o culto, nós ficamos lá para conversar, e ela começou a contar a história dela. Ela falou assim: pastor, a minha vida, você vai se assustar. O que houve? Eu falei: o que aconteceu? E ela começou a historiar. Ela falou assim: quando eu era jovem, devia ter meus 23, 22 anos, eu trabalhava em uma indústria de tecelagem aqui em Osasco. E aí, sempre passava um rapaz na frente da indústria indo para o seu trabalho. E eu me apaixonei por essa pessoa. Coisa de jovem, jovem se apaixona só de olhar, não é verdade? O jovem olha, fala, se apaixona e ali fica. Eu me lembro uma vez, vou contar porque a Sheila não está aqui. Eu me lembro uma vez, tinha uma garota na escola. Quem está aqui? Ah, a câmera ela não assiste. Eu pensei que você apontou assim, eu falei: será que ela está aqui? Eu não vi. Aí, eu me lembro que uma vez eu tinha uma garota na escola e eu bati o olho naquela garota e me apaixonei por ela. Coisa de garoto. Me apaixonei. Só que eu ficava com medo de tomar um fora e nunca me aproximava. Nunca chegava. Aí passou. Nem ela deu bola, nem eu fui atrás. Um ano depois, eu caí na turma dela, de classe. E a gente se tornou amigos. Nos tornamos amigos. A gente fazia trabalho juntos, não somente eu e ela, mas um grupo, claro. Fazíamos trabalho juntos, estudávamos juntos. De vez em quando saíamos juntos. E a amizade foi crescendo, se desenvolvendo. Até que um dia eu falei: você sabia que eu já fui apaixonado por você? Aí ela perguntou: não sabia. Se você tivesse me falado, ela já estava namorando, né? Ela falou: se você tivesse me falado, teria te dado uma chance. Aí já era tarde, a gente perde as mesmas oportunidades da vida porque fica calado. E a gente se apaixona assim, só de ver as pessoas quando a gente é jovem. E aquela mulher se apaixonou por aquele sujeito. Ficou apaixonado. Antes que alguém fale alguma coisa, por ela me apaixonei, pela minha mulher eu amo. Mas aí, ela contando a história dela, e ela falou assim que o sujeito, de repente, percebeu que ela estava olhando muito para ele. E ela olhava, flertava com ele, ele começou a flertar com ela, até que chegou um momento que ele se aproximou dela, começaram a conversar, daqui a pouco se tornaram amigos ali de passagem na frente da indústria, daqui a pouco começaram a namorar, noivaram e casaram. E ela falava assim: pastor, foi o homem da minha vida. Só que meu marido, depois de casada, ele foi trabalhar numa outra empresa. E nesta outra empresa que ele foi trabalhar de motorista. Dirigia caminhão para fazer entrega em várias partes do estado de São Paulo, às vezes ia lá para o Paraná.
e ficava muito tempo fora de casa. E eu fui, o casamento foi sendo aniquilado com essa ausência dele. E eu fui ficando carente, ela falando, fui ficando carente. Um sujeito que eu namorei antes dele começou a se aproximar de mim, e eu cedi e caí. Já casada, ele nunca soube, meu marido adquiriu uma doença terminal. E eu pensava lá no hospital, será que eu falo para ele o que aconteceu? Mas eu ficava com medo de falar, e aquilo abreviar a morte, porque não tinha o que fazer mais. E não falei. 50 anos se passaram desse episódio, e ela carregava esta culpa. A pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: você se sente perdoada pelo Senhor? Ela falou: eu sinto. E por que você não se sente liberta da culpa? Porque onde existe o perdão, existe libertação da culpa. Pessoas perdoadas são pessoas libertas da culpa. Não existe a possibilidade de você ser perdoado e não ser liberto da culpa. Você, ao ser perdoado, você tem que ter consciência que a culpa não mais te acusa, que a culpa ela não tem mais poder na sua vida, que a culpa ela não vai mais te machucar, não vai mais destruir a sua vida. E é sobre isso que Davi, ele retrata nesse texto bíblico, porque Davi, ele demonstra nesse texto bíblico que existe uma diferença enorme entre esconder o pecado, esconder a culpa e vencer o pecado. Existe uma diferença. Gente que esconde o pecado, que esconde a culpa, continua prisioneiro. Continua prisioneiro. Eu tenho um diagnóstico interessante. Eu consigo, salvo engano, e se eu estiver enganado, que o Senhor me perdoe, mas eu conversar com o sujeito, eu já percebo se ele é um sujeito que se sente culpado ou não. Camarada que vive carrancudo, pode ter certeza que é sujeito que se sente culpado, que não resolveu os seus problemas ainda. Gente que só sabe criticar, pode saber que é gente que se sente culpada, que ainda não resolveu os seus problemas internos ainda. Gente que não vê beleza em nada, tem crítica para tudo, tudo é feio, tudo está mal feito, nada está certo. Pode ter certeza que é gente que não resolveu os seus problemas internos ainda. Essas ações, na minha opinião, são subterfúgios para esconder a culpa. São subterfúgios para esconder os pecados não resolvidos. São subterfúgios para esconder os erros, os vacilos. É uma maneira de tirar o foco daquilo que precisa ser resolvido na vida dele. E ele não tem coragem de resolver na vida dele. Então ele arruma meios para tirar o foco daquilo que precisa ser resolvido na vida dele. É por isso que Davi, ele fala que existe uma diferença enorme, existe um abismo entre esconder o erro, esconder o pecado, esconder a culpa e vencer o pecado. Você só vence a culpa quando você confessa a Deus. Você só vence o pecado, e Davi está dizendo, quando você confessa a Deus. Porque quem esconde continua sendo prisioneiro do passado. Quem esconde a culpa continua sendo prisioneiro do passado, mas quem traz a luz caminha para a libertação. É por isso que a Bíblia nos fala que Jesus é a única ponte para livrar o homem da culpa e trazer o perdão. É a única ponte. A igreja
romana quis mudar esse percurso. Ela falou assim: não, existe um outro pontífice aí, para que o homem agora se torne subjugado por outro homem. Então, confesse ao pontífice que vai resolver. Não, não é ao pontífice. A única ponte, o único pontífice é Cristo, o nosso Senhor. A Ele temos que confessar os nossos pecados. A Ele temos que confessar as nossas culpas. Não adianta você tornar-se prisioneiro daquilo que já te machuca. Desculpe o palavreado, mas chega a ser idiotice. Tornar-se prisioneiro daquilo que te machuca. Aquilo que te machuca, você quer distância, você quer liberdade, você quer não ver mais na frente, não olhar mais para a cara daquilo. Para que se manter em algo que não te faz bem? Para que se manter em algo que não vai fazer a sua vida crescer, que não vai elevar a sua moral, não vai elevar a sua felicidade, vai destruir tudo? Para quê? Chega a ser idiotice, tolice, amar aquilo que faz mal para a vida, se aprisionar naquilo que destrói a sua vida. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que o maior sofrimento de Davi não foi a disciplina de Deus. O maior sofrimento de Davi foi carregar sozinho aquilo que Deus já estava disposto a resolver na vida dele. Aí tem gente que não confessa, porque tem medo. O que será que a minha família vai pensar? O que será que a minha mulher vai pensar? O que será que meus filhos pensarão? É fácil resolver isso, é só não confessar a eles, confessa a Deus. Está resolvido. É o suficiente na sua vida. É o suficiente. Fale com Deus. Eu fui pastor de não vou falar igreja, mas de um casal, vou falar região, lá em São Paulo. E um dia, a mulher veio e falou: pastor, eu dei uma vacilada no meu casamento, saí com o meu chefe. O que eu faço? Eu falei: entra lá no seu quarto, ora, peça perdão, pede as contas do emprego para nunca mais você ver esse sujeito na sua vida. Pede as contas. Você precisa de emprego? Ele falou: preciso. Eu falei: então, mas você precisa do cara? Não, não precisa. Então, pede as contas, que melhore a sua família. E ela perguntou: o que eu falo para o meu esposo? Eu falei: não fala nada. Converse com Deus. Até hoje ele não sabe. Eu, quando o vejo, eu lembro do caso. Mas até hoje ele não sabe. E um dia teve um evento lá no Credit Card Hall da igreja. Acho que em toda a cidade de São Paulo, acho que era todas as associações. Aí eu fui para esse evento, um sábado à tarde. Estou sentado lá na arquibancada, de repente, 3 fileiras à frente, está ele, o sujeito, a esposa e os 3 filhos. Uma garota e 2 meninos. Aí eu lembrei do caso, eu falei: olha, a família está ali. Ela soube resolver com Deus. Ela soube resolver com Deus. A família está ali unida. Quando a gente resolve as coisas com o Senhor, tudo fica melhor na vida. Tudo fica melhor. E aí, quando terminou o evento, fui me aproximando, aí fui, cumprimentei o casal, cumprimentei os filhos. Ela, quando me abraçou, ela falou assim no meu ouvido: nunca eu esqueço o que o Senhor me falou. Nunca esqueço. Família ali constituída. A quem você deve confessar? Resolva com Deus.
A Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos traz esta verdade. Por isso, não esconda o seu erro do Senhor. Não carregue sozinho a culpa que você sente. E por quê? Porque a culpa é um mecanismo perverso. A culpa, ela vai dizer para você assim: esconda, não conta para ninguém. Mas depois ela diz assim para você: agora que você não contou para ninguém, você vai ter que carregar isso sozinho. Vai ter que resolver sozinho. Aí você nunca consegue resolver, e você vai se definhando, vai se arrebentando, vai se destruindo. Eu assisti uma palestra, foi um médico que fez, então eu vou citar a palestra. Não sei até onde isso é uma realidade científica, mas ele falou, então o problema é dele, se está certo ou está errado. E eu só assisti, mas ele disse o seguinte, que 70% dos casos de câncer de mama são ocasionados por questões não resolvidas na vida. 30% é genética, ele falou. Eu não sei se isso é real, mas ele falou. 30% é genética. 70%, ele disse, é casos de questões não resolvidas. Sabe por quê? Eu não sei se é isso, não sou da área científica para ter certeza, mas eu acredito que uma grande parte tem sentido, porque quando a gente somatiza problemas, a gente destrói as nossas emoções, a gente destrói o nosso físico, a gente destrói a nossa vida espiritual. A Bíblia diz isso. Quem se sente culpado adoece, diz a palavra de Deus. Adoece, diz as Santas Escrituras. Por isso, querida igreja, a grande verdade é que você precisa se sentir liberto dela. E por quê? Porque toda a culpa escondida, ela se transforma em prisão interior. Toda a culpa escondida, ela se torna prisão interior. E Deus, saiba você, que Deus nunca pede na Bíblia que escondamos as nossas feridas. Você não vai ver um texto nas Sagradas Escrituras, Deus dizendo, não esconda as suas feridas, não confesse as suas feridas. Pelo contrário, Deus, ele faz o inverso, confesse a sua culpa, confesse o seu pecado, confesse a sua ferida, e eu te ouvirei, diz a palavra do Senhor. E eu te ouvirei. Deus pede que a gente entregue. Você quer resolver o problema da culpa? Aprenda a confessar a Deus. A outra coisa que Davi fala nesse texto, verso 5, olha o que diz o verso 5. Confessei-te o meu pecado, ele disse. Davi está falando que a confissão, ela rompe com a culpa. E confessar não é informar a Deus, como se Deus não soubesse o que você aprontou. Não é informar a Deus, porque Deus sabe o que você aprontou. Deus já sabe. Confessar não é informar a Deus. Confessar é abandonar a ilusão que nós conseguimos salvar a nós mesmos. É você transferir aquilo que você não consegue resolver na sua vida. Isto é confissão. E nesse sentido a Igreja Católica tem razão. Porque ela fala assim, o sujeito vai, eu já confessei, porque eu vim de berço católico, aí você vai lá confessar, o padre fala assim, meu filho, vai lá para casa e faça tantas rezas. A gente fazia as rezas. É uma maneira de você dizer, o padre está dizendo, eu não resolvo, quem vai resolver é Deus, então você vai lá fazer as rezas. É assim que funciona. Confissão é justamente isso. É você transferir a alguém aquilo que você não pode resolver. Não é você informar a Deus aquilo que você fez. É você transferir a alguém aquilo que você
não pode resolver. Quando você confessa, você abandona a ilusão que você pode salvar a si mesmo, que você pode resolver o seu próprio problema. Você está dizendo a Deus: Senhor, eu sou incapaz de resolver o problema da minha culpa, eu sou incapaz de resolver o problema do meu pecado, estou carregando isso há dias, anos, e não consigo resolver. Isso está acabando com a minha vida, isso está acabando com as minhas emoções, está acabando com a minha família, tenho tratado mal as pessoas ao meu redor, porque eu não consigo resolver os problemas interiores. Então, Senhor, venha e resolva para mim. Isso é confissão, e foi isso que Davi fez. Davi, ele foi diante de Deus, não para informar a Deus, mas para dizer a Deus: Senhor, eu não consigo resolver o problema da minha culpa, então resolva para mim, resolva para mim. Lembre-se disso, o pecado ele não perde força quando a gente tenta compensá-lo, ele não perde força quando a gente tenta compensá-lo. O pecado ele não perde força quando a gente tenta defendê-lo. E quando a gente esconde a culpa, a gente está defendendo o pecado. Quando uma galinha, ela quer defender os seus pintinhos, o que ela faz? Ela coloca debaixo das suas asas, abraça debaixo das suas asas. Uma mãe que quer defender os seus filhos, ela traz para os seus seios, para a sua vida. É assim que funciona. Um bebezinho que está com fome, precisa ser defendido pela mãe, mamãe coloca no peito para mamar. É assim. Agora, o pecado a gente não deve esconder, não deve defender. O pecado ganha força quando a gente esconde. O pecado, ele ganha poder quando a gente esconde. A única maneira da gente enfraquecer o pecado é confessando o nosso erro a Deus, confessando a nossa culpa a Deus. E quando a gente confessa, a gente não arruma justificativas. Davi não ficou dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei realmente, mas por que o Senhor colocou aquela mulher na minha vida? Ele nem cita o nome de Betseba, em Salmo 51, que ele não está nem aí para ela, já foi, aconteceu. Ele não fica arrumando desculpas, justificativas, dizendo o seguinte: eu estava estressado no trabalho, então eu aprontei. Ele não fica arrumando justificativas. Ele não fica arrumando justificativa: eu já estava casado há muito tempo, minha mulher já estava uma idade um pouco avançada, apareceu essa jovem, e aí aproveitei. Ele não ficou arrumando justificativas. Ele não fica arrumando meios para se justificar, simplesmente ele confessa o seu pecado, ele fala a Deus: pequei contra ti. E contra ti somente eu fiz o que é mal diante dos teus santos olhos. Ele não fica lá: fiz também para Betseba, para o marido dela. Ele fala: contra ti eu pequei. Porque não existe justificativas para a culpa, não existe justificativa para o pecado. Ele não ficou falando assim: eu fiz isso porque minha infância foi muito difícil. Está na moda isso agora. Eu sou assim porque eu tive uma infância muito difícil. Eu falo para os meus filhos, falo assim: que infância difícil é essa? Tem infância difícil para vocês não. Para mim teve, para os meus pais tiveram muito mais ainda. Eu com 13 anos estava subindo um caminhão de boia fria para trabalhar. Meu pai me colocou no interior do estado de São Paulo, sem conhecer ninguém, com uma marmita debaixo do braço, fui trabalhar, colher algodão com 13 anos. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu pai assim: por que o senhor fez isso? Ele falou: para você aprender a trabalhar. Com 14 anos, eu fui trabalhar numa marcenaria, onde eu aprendi um ofício, e hoje eu sou marceneiro, carpinteiro, por causa do trabalho que meu pai me fez trabalhar. Fui trabalhar numa carpintaria, numa marcenaria, recebi o salário, chegava em casa no final do mês, quando recebi, tinha que entregar o dinheiro na mão do meu pai. Depois descobri que quem pagava o meu salário era o meu pai.
Aí descobri que era ele que pagava o salário. Então eu chegava em casa, pai entregava na mão dele, aí ele entregava para o dono e ficava esse negócio, passando. Isso é sofrer na infância. Quando chega, você sai da empresa, você pergunta, cadê o dinheiro que eu entregava para guardar? Aí ele explica, que não, esse aqui é o seguinte, eu pagava o teu salário. Então, e era sempre a mesma coisa. Eu nunca percebi que a nota era diferente uma da outra. Cada dia mais velha aquela nota. Moleque. Aí Davi não ficou arrumando desculpa, a minha infância foi difícil, eu não tive uma boa educação, meus pais não deram oportunidade. Ele não fica arrumando desculpa. Eu sofri bullying na escola. Ele não fica arrumando desculpa para o erro dele. Ele simplesmente, ele olha e fala, Senhor, eu não estou nem aí para a minha infância, eu não estou nem aí para Betseba, eu não estou nem aí para ninguém, o meu negócio é contigo. Eu pequei contra ti somente e fiz o que é mal diante dos teus santos olhos. Então eu preciso resolver o meu problema, é com o Senhor. É contigo que eu tenho que resolver. Eu estou tentando desvencilhar desta culpa, dos meus erros. Mas eu não estou conseguindo desvencilhar dos meus erros. Isso tem me atormentado dia e noite. Então, lava-me, Senhor, ficarei puro. Purifica-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me conhecer a tua alegria, faz-me conhecer o teu júbilo, faz-me conhecer a tua sabedoria, e serei transformado. Ajuste os ossos que tu quebrastes, ajuste, conserta-os, e eu serei transformado. O que a Bíblia está nos dizendo é que não existe justificativa para as nossas culpas, não existe justificativas para os nossos pecados. Simplesmente tenha coragem de confessar a Deus e você terá a sua vida resolvida. Não confesse a outro não, senão vai arrumar mais problema. Confesse a Deus e você terá a sua vida resolvida. Terá a sua vida resolvida. A última lição que esse texto nos fala está no verso 5, olha o que diz o verso 5. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi está informando aqui para nós que o perdão de Deus é maior do que a culpa humana. É por isso que a Bíblia fala, onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça de Deus. O perdão de Deus, ele é maior do que a culpa humana. Agora, observe aqui, quem realiza esta ação de perdão? Quem realiza esta ação? Não é Davi que se auto-perdoa. Aí você vai falar, você tem que se perdoar. Não, é Deus que tem que te perdoar. É Deus. Porque quando você fala, eu tenho que me perdoar, você está justificando que aquele erro teu foi por causa de problemas que você já teve na vida. É Deus que tem que perdoar você. É Deus. E é Ele que realiza esta ação de perdão. Porque o Evangelho, querida igreja, o Evangelho não é uma notícia de pessoas que foram perdoadas. Lembre-se disso. O Evangelho é uma notícia de quem perdoa, que é Deus. O Evangelho não é notícia de quem foi perdoado, é notícia de quem perdoou. Deus perdoa. Confesse ao seu Senhor, confesse a Deus, e você será perdoado, porque o perdão de Deus é maior do que a tua culpa, é maior do que o teu pecado, é maior do que o teu erro, do que o teu vacilo. O perdão de Deus, ele é abundante para os seus filhos nesta terra, ele é abundante. Agora, é bom a gente lembrar que o perdão de Deus, ele não diminui a gravidade do pecado. O pecado, ele continua grave. O fato de Deus perdoar
não significa que o seu pecado tenha sido diminuído, a gravidade dele tenha sido diminuída. Agora, o perdão de Deus, pelo fato de não diminuir a gravidade do pecado, o perdão de Deus exalta a grandeza de Deus. Deus perdoa, porque Deus é grande, poderoso, misericordioso, complacente para conosco. É por isso que Deus perdoa. E mesmo assim, muitos não conseguem acreditar que Deus perdoa. Acredita que Deus perdoa os outros. Uma vez eu fui dar um estudo bíblico com uma pessoa, aí a pessoa que estava fazendo o estudo bíblico, eu achei muito interessante aquilo. Ela falou: eu me sinto muito pecadora, eu acho que Deus não vai perdoar os meus pecados. Aí a pessoa que estava comigo dando o estudo bíblico falou para aquela pessoa, para o estudante: não, fica tranquilo, fique em paz, Deus te perdoa, não existe pecado que Deus não possa te perdoar. É lindo isso, não é lindo? Maravilhoso ouvir um negócio desse. A pessoa abriu um sorrisão, feliz da vida, tal. Aí quando entrou no carro, a gente estava indo embora, ele falou assim: pastor, eu falei que Deus perdoa alguns pecados, perdoa os pecados daquela pessoa, mas às vezes eu não acredito que Deus perdoou os meus. Mas é uma coisa que aí você tem que falar o quê para o sujeito? Porque você entra num estado de não acreditar no que você ouviu. Eu falei: se você acredita que Deus perdoa o pecado do outro, por que Deus não perdoa o seu pecado? Por que Deus não perdoa o seu pecado? E eu digo isso a vocês aqui hoje. Se Deus perdoou o pecado, a culpa de Davi, aquela mão suja de sangue que ele tinha, você acha que Deus não é capaz de perdoar o seu pecado, de libertar você da culpa? Você vai passar a vida inteira nesta terra, você não vai fazer 1% da maldade que Davi fez. Não vai fazer 1%. Davi foi um homem sanguinário, matou milhares de pessoas. Milhares de pessoas, nem crianças escaparam da sua espada. Matou milhares de pessoas. Davi foi um homem adúltero, planejou o adultério, entregou o marido daquela mulher para ser morto na frente da batalha. Davi foi um homem invejoso, prepotente, ganancioso. Davi destruiu a sua família, levou um dos filhos à morte, porque ensinou ganância à sua família, aos seus filhos. Você vai passar a vida toda nesta terra e não vai fazer 1% do que Davi fez. E você crê que Deus perdoou Davi? E não pode crer que Deus vai te perdoar? Não pode crer que Deus vai te libertar da culpa? Porque se Deus libertou Davi da culpa, Ele também vai te libertar da culpa. Pense assim. É isso que a palavra do Senhor nos mostra aqui. Então, querida igreja, lembre-se sempre que quando você confessa o seu pecado ao Senhor, o perdão de Deus é maior do que o seu pecado, maior do que sua culpa, maior. E eu finalizo a mensagem desta manhã, lembrando você que a cruz não apenas perdoa pecado, a cruz, ela também remove a condenação do pecado. Não é só perdão que se trata na cruz. A cruz também trata de remoção. Remoção da culpa, da condenação do pecado. A cruz trata desse ponto. A culpa pode continuar falando ao seu coração. Pode continuar falando, mas a cruz de Cristo faz com que ela perca autoridade na sua vida. O pecado, ele pode continuar falando no seu coração, mas a cruz de Cristo, quando você vai à cruz de Cristo, faz com que o pecado perca autoridade na sua vida. Pense nisso.
Lembre-se que em Cristo, a última palavra nunca pertence ao fracasso. Em Cristo, a última palavra pertence à graça de Deus. A graça de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor sustente a vida de vocês. E que vocês tenham a certeza, ao saírem desta casa de oração, que vocês estão libertos da culpa, perdoados dos pecados, e vivam felizes, tranquilos, alegres, porque o Senhor os restaurou. Deus abençoe a todos. Quantos aqui desejam acreditar nestas palavras? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.